Pessoal, assim como existe a desigualdade dos lados de um triângulo, também vai existir a desigualdade quando a gente falar de ângulos. Porque olha só, a gente sabe que se a gente pegar um triângulo qualquer, para ter a existência do triângulo, se eu chamar esse cara aqui de alfa, beta e gama, a primeira coisa que a gente sabe é que o alfa tem que ser maior que zero, porque senão não vai existir. O beta tem que ser maior que zero. E o gama tem que ser maior que zero. Todo mundo com grau. Mais uma coisa que nós sabemos também de triângulos. Que alfa mais beta mais gama tem que ser igual a 180 graus. Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E claro, aí existem os triângulos que nós chamamos de acutângulo, obtusângulo, que são triângulos aí conhecidos da nossa geometria. Por exemplo, se eu pegar um ângulo acutângulo, todos os ângulos lá dentro tem que ser menor do que 90 graus. Se eu pegar, por exemplo, um obtusângulo, pelo menos um dos ângulos aqui, ó, a gente tem que vai ser maior do que 90 graus. E o triângulo retângulo, que tem aquele triângulozinho onde a gente fala que um dos ângulos é reto, ou 90 graus. Então esses são os tipos de triângulos que aparecem aí para a gente nos nossos exercícios. Pessoal, olha só o exercício que vai aparecer aí para nós, já trabalhando com a desigualdade dos ângulos. Ele dá uma figurinha que ele fala que é assim, ó. Um triângulo. Nesse triângulo, ele fala que aqui é 60 graus, aqui y e aqui x. Poderia ser o ângulo externo, poderia ser outro ângulo aqui, mas ele deu todos os ângulos internos. Se a gente fizesse o ângulo externo, se ele desse esse ângulo aqui, por exemplo, a gente subtrairia de 180 e aí a gente teria esse outro ângulo aqui. Mas ele deu isso daqui. E ele falou assim, ó, o y tem que ser maior que 30 graus. E ele pergunta quais os possíveis valores de x. Quais os possíveis valores de x nós vamos ter nesse exercício? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer nesse exercício. O somatório dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, y mais x mais 60 graus tem que ser igual a 180 graus. Passo para o lado de lá com o sinal trocado. Y mais x tem que ser igual a 180 graus menos 60 graus. Aqui vai dar 120, então y mais x tem que ser igual a 120 graus. Pessoal, ele não deu uma desigualdade aqui para a gente? Deu. Então não dá para a gente calcular, será? Ó, joga o x para o lado de lá. Se eu jogar o x para o lado de lá, vai ficar 120 menos o x. Opa, eu tenho o y. E o y tem que ser maior que 30. Ou seja, se o y tem que ser maior que 30, tudo isso aqui tem que ser maior que 30. Então, ó, 120 graus menos x tem que ser maior que 30 graus. Já que o que a gente tem aqui é maior que 30. Ó, pega esse cara e joga para o lado de lá com o sinal trocado. Menos x tem que ser maior que 30. Menos 120 graus. Aqui, menos 120 vai dar 90. Então, menos x tem que ser maior que menos 90 graus. Multiplica a linha inteira por menos 1. Multiplicando a linha inteira por menos 1, nós vamos ter que é x, o sinalzinho aqui também inverte, ó, e 90 graus. Ah, só que nós temos a outra condição. Qual que é a condição? Que o ângulo sempre tem que ser maior do que 0 graus. Ou seja, o x tem que ser maior que 0 e menor do que 90. Então, se a gente fosse colocar a resposta em limitações, o x está entre 0 e 90 graus. Essa é a resposta do nosso exercício. Olha só um outro exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim: num triângulo acutângulo, ou seja, os ângulos têm que ser menor que 90, os ângulos internos medem x menos 10, y mais 20
e 60 graus. Quais os valores de x e y em graus? Aí ele pede quais são os valores possíveis de y aí, e x. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, desenhar o triângulo para a gente tentar enxergar o que está acontecendo. Eu sempre faço isso, eu sempre faço desenho. Esse carinha aqui, a gente tem que é o x menos 10 graus. Esse carinha aqui, ó, a gente tem que é o y mais 20 graus. E esse outro carinha aqui, ele falou que é 60 graus. Pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer no nosso exercício. Ele falou para nós que é acutângulo. Acutângulo é menor que 90. Então nós vamos começar com essa condição. Todos os ângulos têm que ser menor que 90. E esse cara aqui já é menor que 90. Então nem preciso mexer nele. Mas esse carinha aqui, ó, o y mais 20, tem que ser menor que 90 graus. O x menos 10 tem que ser menor que 90 graus. E nós ainda temos mais uma outra condição. Que o y mais 20 mais o x menos 10 mais o 60, que é a soma de todo mundo lá dentro, tem que ser igual a 180 graus. Então dá pra gente mexer aqui, hein? Vamos ver o que dá? Ó, joga esse cara pro lado de lá com o sinal trocado. Jogando para lá com o sinal trocado, vai ficar y menor que 90 menos o 20 graus. Joga esse cara pro lado de lá com o sinal trocado. X tem que ser menor que 90 mais 10 graus. Agora ajeita esse cara aqui. Bom, esse cara com esse vai dar 10. 10 com 60, 70. 70 eu passo para o lado de lá com o sinal trocado. Então, y mais x tem que ser igual a 180 menos os 70 graus. Opa, dá para a gente resolver mais aqui, hein? Vamos mexer, vamos ver o que dá. Y menor esse cara com esse, 70 graus. Esse cara com esse, 100 graus. Opa, já achei o limite superior, ó. Só de colocar as condições. E o y mais x tem que ser igual a 110 graus. Pessoal, como ele está pedindo, quais são as limitações de x e de y? Olha o que nós temos que fazer aqui. Joga para o lado de lá o x. Se eu jogar para o lado de lá o x, eu vou ter que o y vai ser igual a 110 graus menos o x. Só que o y não tem que ser menor que 70? Então, todo mundo desse cara, o nosso 110 menos x, tem que ser menor que 70 graus. Joga para o lado de lá. Menos x tem que ser menor que 70 menos o 110. Aí esse cara menos esse dá menos 40. Menor que menos 40. Menos 40 graus. Menos com menos, multiplica por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, o x tem que ser maior do que 40 graus. Ou seja, se o x tem que ser maior que 40 e menor que 100, eu já achei a primeira limitação. A resposta do x, ó, o x, aqui vou colocar 2 pontinhos. A limitação do x tem que ser entre 40, tem que ser maior que 40 e menor que 100 graus. Agora vamos fazer do y. Se eu jogar o y para o lado de lá, nós vamos ter que o x vai ser igual a 110 menos o y. E nós temos que o x tem que ser menor que o 100. Então isso daqui, ó, o 110 menos o y tem que ser menor que os 100 graus. Joga para o lado de lá, nós vamos ter que o nosso menos y tem que ser menor que os 100 graus menos os 110 graus. Fazendo essa continha aqui, vai ser menos y menor que menos 10 graus. Ou seja, multiplica por menos 1, o y tem que ser maior do que 10 graus. Se o y tem que ser maior que 10 graus e a limitação superior dele é 70 graus,
Então, nós vamos ter, ó, a resposta do y. Nós vamos ter que o y está entre 10 e 70 graus. Essa é a resposta do nosso exercício.